Próxima questãozinha aqui da UERJ 2026, uma questão que envolve massa mol com um pouquinho de estequiometria. Uma questão um pouquinho mais trabalhosa, ela diz o seguinte, ó, o percarbonato de sódio, que corresponde a uma mistura de 2 mols de carbonato, né, ou seja, Na2CO3 e 3 mols de peróxido de hidrogênio. Então, por que ele é o percarbonato de sódio? Lembra da nomenclatura que a gente tem lá sobre os sais, né? Então, quando aparece esse per como prefixo antes, vem justamente de um peróxido. Então, como ele vem do peróxido de hidrogênio, o percarbonato de sódio nada mais é do que a soma entre essas duas moléculas. Então, um percarbonato de sódio, ele tem 5 mols. Tem que somar essas duas moléculas aqui. É empregado em lavagem de roupas como agente oxidante na remoção de manchas. Esse processo de oxidação ocorre em função do oxigênio, formado na decomposição do peróxido de hidrogênio presente na mistura. Aqui a gente tem duas informações muito importantes que eu preciso da sua atenção. Esquece o comando primeiro. A primeira coisa que você precisa entender é quem é o percarbonato de sódio. Bom, quando a gente fala sobre o percarbonato de sódio, você precisa entender que ele vem da soma entre o Na2CO3 mais o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Então, esse aqui é o percarbonato de sódio, beleza? Um outro ponto que ele fala aqui com a gente é sobre a decomposição do peróxido de hidrogênio. Ou seja, quando nós pegamos o H2O2, certo? Que é o peróxido de hidrogênio, ele pode se decompor. A decomposição dele, se você lembrar bem, Renato, eu não lembro, eu estudou biologia, sabe que existe uma organela chamada peroxossomos? Os peroxossomos fazem a decomposição do peróxido de hidrogênio. Quando a gente faz a decomposição depois da respiração aeróbica, o que é o produto da decomposição? Bom, o produto da decomposição é uma molécula estável, que é a água, mais um meio de O2. Esse é o produto da decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, toda vez que eu fizer a decomposição do peróxido de hidrogênio, de uma molécula, um mol do peróxido de hidrogênio, eu vou ter uma molécula de água e um meio de O2. Só que quantas moléculas eu tenho aqui de H2O2? A gente tem 3 mols, né, de H2O2. Moléculas não, 3 mols de H2O2. Mas, bom, esse é o raciocínio inicial que eu queria que você pegasse. A decomposição. Você já sabe aqui a síntese do percarbonato, que junta essas duas moléculas, e você já sabe o produto da decomposição e da onde vem ali o O2. Então, uma coisa que a gente já pode relacionar aqui, caso você queira anotar, é que 1 mol de H2O2 produz para você meio mol de O2, certo? Essa equação aqui tem que estar já anotada aí junto contigo. Agora vamos para o comando da questão. Considerando 1 kg de percarbonato de sódio, o volume máximo em litros de oxigênio formado sob condições normais de temperatura e pressão é aproximadamente de... Bom, organizando os cálculos na estequiometria. A questão está falando de uma síntese do percarbonato e está falando aqui sobre o oxigênio. O percarbonato, ela quer que você trabalhe em massa e o oxigênio, ela quer que você trabalhe em litros, ok? E ela fala ali, ó, formado em litros em condições normais de temperatura e pressão, então litros na CNTP. Beleza. Vamos lá para a gente trabalhar. Quando a gente fala aqui em massa, a primeira coisa que você precisa descobrir é qual a massa molar do percarbonato, porque você vai ter que trabalhar com massa e não por mol. Se eu fosse trabalhar com mol, eu trabalharia ali com 1 mol do percarbonato. Mas como eu não estou trabalhando com mol, vou trabalhar com massa, então eu preciso calcular a massa primeiro do carbonato de sódio e depois do peróxido de hidrogênio. Calculando a massa do carbonato de sódio, eu vou ter 2 vezes 23, que é a massa aqui do Na. Eu vou ter ali, somando, mais 12, que é a massa do carbono. E eu vou ter aqui 3 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Somando tudo isso aqui na nossa multiplicação, o que eu fico? 2 vezes 23 vai dar para mim 46. É a massa do Na. 3 vezes 16 vai dar para mim 48, que é a massa que eu tenho ali do meu oxigênio. Então, somando 8 com mais 2, 10, com mais 6 vai dar 16. 4 com mais 1, 5, com mais 1, 6, com mais 4, 10. 106 é a massa aqui do bicarbonato. 106 é a massa dele, 106 gramas por mol. Já a massa do peróxido de hidrogênio, o oxigênio pesa 16, como eu tenho 2 vai dar 32, como eu tenho mais 2 hidrogênios, vou somar com 2 vai dar 34. Então a massa dele aqui vai ser 34. É a massa que eu tenho para cada uma dessas moléculas. Mas lembre-se, o peróxido de hidrogênio é a soma de quem? O peróxido de hidrogênio. O percarbonato de sódio vem de 2 mols de Na e 3 mols de H2O2. Então é uma combinação de 2 para 3. Então eu vou precisar ter aqui, para chegar na massa do percarbonato, vou precisar multiplicar aqui
2 mols de Na2CO3 e 3 mols de H2O2 e somar tudo isso. Sim, estequiometria pancada. Tem que pegar a base e ir fazendo conforme você vai conseguindo desenvolver na questão. Então, 2 vezes 106, multiplicando esse valor aqui, a gente vai chegar no valor de 212. 2 vezes 34, 2 vezes 30 é 60, vai chegar ali 68. Somando aqui vai dar 10, aqui 7, 8 e, vamos lá, 106, não, é 3 vezes 34, né? Não é 2 vezes, é 3 vezes 34, 3 mols vezes 34, 3 vezes 4 aqui vai dar 12, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, 112. Então aqui vai dar 102. Confirmar de novo aqui que eu me perdi na conta. 3 vezes 4 vai dar 12, 3 vezes 3 vai dar 9, com mais 1, 10. Isso, 102. Agora eu vou sair somando. Vamos lá. Somando aqui a nossa conta, eu vou ter o seguinte. 2 mais 2 é 4, 1, 3, 314. Então qual que é a massa do percarbonato de sódio? A massa dele é de 314 gramas. Então é essa massa que eu tenho aqui do percarbonato de sódio, tá? Podemos até colocar aqui, ó, a massa do percarbonato de sódio. Beleza? É essa. A questão pede para você considerando 1 quilo. Então ela quer que você considere aqui 1 quilo. Significa 1000 gramas. Ok. Ela quer saber quanto que isso produz para você de oxigênio. Bom, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, você vai trabalhar com 22,4 litros. Né? Então tem que ter de cabeça, já que a CNTP é 22,4 litros. A grande questão agora é o seguinte, para não cair na pegadinha. 314 gramas produz quantos mols de O2? Perceba o seguinte, se eu estivesse trabalhando com 1 mol de H2O2, isso produziria para mim meio mol de O2. Concorda? Só que eu estou trabalhando com 3 mols de H2O2. Então, 3 mols produz na decomposição 3 vezes 1,5. Né? 3 vezes 0,5. Isso vai dar 1,5 mol. Então, 3 mols vai produzir para mim 1,5 mols de oxigênio. E esse 1,5 você vai multiplicar aqui na sua estequiometria. Você vai colocar aqui, ó, 1,5 mols. Então, o que eu sei? 314 gramas de percarbonato de sódio produzem em volume 1,5 vezes 22,4 litros de oxigênio. Essa é a quantidade em litros que eu produzo aqui considerando 314 gramas. Considerando 1000 gramas, quanto que eu produzirei em litros? Seria X. Você pode montar a conta, mas dá para trabalhar até com um pouquinho de proporção. Pensamos o seguinte, 314 para 1000 daria para multiplicar por 3. Por exemplo, 3 vezes 314 ali, seria 3 vezes 4 vai dar 12, 3 1, 3 mais 1, 2, 3, 3, 9, daria 922. Então você poderia multiplicar esse valor por 3 e chegar no valor mais aproximado. Se eu fizer 1,5 vezes 22,4 seria 22,4 mais metade de 22,4. Isso aqui é o valor de 1, metade é o valor de 0,5. Então seria aqui somar com 11,2. Isso daria aqui 6, daria 3, daria 3, daria 33,6. Ou seja, esse resultado aqui é 33,6. Se eu multiplicar por 3, eu chego no valor em litros finais. 3 vezes 33,6, 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 3 é 9, com mais 1, 10, 3 vezes 3 é 9, com mais 1, 10. Chegaria no valor ali de aproximadamente 100, tá? Então, aproximando, eu chegaria no volume de 100, muito mais próximo aqui da letra D, trabalhando com proporção, de forma mais rápida na prova. Se você tem dificuldade, poderia montar a equação. X é igual a, ali, fazendo a multiplicação, né? 1,5 vezes 22,4, né, vezes 1000, poderia já multiplicar aqui esse 1000, né, vezes 22,4, dividido por 314. Multiplicando 1000 por 1,5 vai dar 1.500. Então a gente já pode colocar aqui um 1.500, né? Vamos simplificar esse 314. Podemos jogar aqui um 300, por exemplo, aqui. Fica mais fácil a conta. Ele pediu pra gente aqui, ó, aproximadamente. Então aqui, ó, simplificando, é uma coisa de 300, 15 por 3, corta, fica 1, corta aqui, vai ficar 5. É uma coisa de multiplicar 5 vezes 22,4. Resultado disso aqui vai dar x é igual a 5 vezes 22,4
quase a mesma coisa de 5 vezes 20, né? Mas se fizer rapidinho, como é uma conta fácil, 22,4 vai dar pra gente 5 vezes 4 é 20, 2 vezes 5 é 10, com mais 2, 12, 2 vezes 5 é 10, mais 1, 11. Daria aproximadamente 112 ali, aproximadamente 112 é o valor em volume, também chegando muito próximo aqui de 107, né? Você não tem calculadora na hora da prova, tá? Então, resumindo e recapitulando, uma questão difícil aqui para você, tá? Quais são os passos que você deve ter, até olhando aqui, tira um print da resolução para você tentar fazer sozinho, a única forma de aprender. Quais são os passos? Primeiro, entender quem é o percarbonato de sódio. Ele é a soma, uma síntese entre o carbonato de sódio e o peróxido de hidrogênio. Então, eu somo 2 mols com 3 mols, eu tenho um total de 5 mols. A massa total do percarbonato é a soma da massa do carbonato, que é 106 gramas, com o peróxido de hidrogênio, que é 34 gramas. Nesse caso, multiplicando por mols, a massa será 2 vezes 106, porque eu tenho 2 mols de carbonato de sódio, e eu vou fazer 3 vezes 34, porque eu tenho 3 mols de peróxido de hidrogênio, chegando à massa total do percarbonato de 314 gramas por mol. Essa é a massa do percarbonato de sódio. Ele quer saber quanto que isso aqui também me produz em relação ao oxigênio. Ele diz ali que o oxigênio, né, o gás oxigênio, advém da decomposição do peróxido de hidrogênio. A decomposição do peróxido de hidrogênio se decompõe em água e 1,5 de O2. Então, para cada 1 mol de peróxido de hidrogênio, eu tenho meio mol de O2. Se eu tenho 3 mols de peróxido de hidrogênio na molécula, então automaticamente eu terei 1,5 mol de O2 ali nessa molécula. Como ele pede nas condições normais de temperatura e pressão, então será 314 equivale a 1,5 vezes 22,4 litros de O2, que dá mais ou menos 33,2 ali, né? Mais ou menos ali 33,2 litros de O2. Ele quer saber quanto isso é em oxigênio, ou seja, quanto isso é em volume, em litros, se eu tiver ali 1.000 gramas de percarbonato. Então é só fazer uma proporção, né? Multiplicar por 3 ali você chegaria no volume, ou montar a razão de proporção e chegaria no valor muito próximo ali de 107, 110, tá? Uma questão difícil da UERJ, mas é uma questão de estequiometria, né? Uma dica que eu posso te dar é, sempre vá fazendo o que você sabe. Então primeiro faz a síntese, primeiro decompõe o O2, e aí depois você vai pensando na hora da questão o que você pode fazer de forma mais fácil, né? Muito cuidado que se você não multiplicasse por 1,5, com certeza você erraria, né? Com certeza você chegaria em algum desses outros valores aqui errados, então tem que tomar um cuidado. Aqui se você esquecesse também de multiplicar o número de mols, chegaria talvez num valor errado. Então tem que cuidar com esses dados ali, né? Quando chegou a resposta, conferir 2, 3 vezes para ver se está batendo com a alternativa que você marcou. Beleza? Espero que você tenha entendido. Comenta aqui o que achou dessa questão, se achou difícil, ela fácil. Espero que você tenha entendido e eu te vejo na próxima.